queridos colegas da educação profissional. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam acompanhando o curso, acompanhando as nossas aulas com alegria nos seus estudos. Na semana passada, nós conversamos sobre a relação entre educação, trabalho. Fomos provocados a pensar qual a nossa tarefa como educadores, não é? Frente à necessidade do trabalho ser entendido e exercitado como uma prática educativa e não como mero produto das relações sociais capitalistas. Vimos o papel imprescindível e insubstituível dos professores e educadores no processo de transformação social de uma sociedade. Eu li todas as discussões que vocês realizaram no fórum. Fiquei muito feliz com a participação, com as contribuições de todos. E vou estar lá na próxima semana para que a gente possa continuar o diálogo. Queria colocar que o fórum de discussões vai permanecer aberto até o final das nossas aulas, possibilitando que todos vocês que não conseguiram acessar na primeira semana para contribuir, para conversar com a gente, para que todos possam então se manifestar sobre as relações de trabalho e da educação. E nessa nossa segunda semana, quero convidá-los para uma retrospectiva histórica da educação profissional no Brasil e uma visitação aos pressupostos teórico-metodológicos da educação profissional e tecnológica. Nas referências das nossas aulas, segundo a Silvia Maria Manfredi, que é uma das nossas autoras, né, que nos auxiliam na compreensão da educação profissional, na sua obra sobre a história da educação no Brasil, da educação profissional no Brasil, ela resgata, né, as concepções e práticas da educação profissional e ela disse que é sempre importante a gente ir além das dimensões escolares, que a gente visite aquelas práticas também que são produzidas em outros espaços. Espaços como sindicatos, empresas, associações de bairro, associações comunitárias, movimentos sociais. Por que ela fala isso, né? Ela fala isso porque, no entendimento dela e de muitos pesquisadores da educação profissional, se nós desejamos falar da história da educação profissional, é preciso que a gente vá além de uma perspectiva oficial, né? Para além dos espaços escolares e para além de uma orientação hegemônica. Ela fala ainda sobre que para que a gente possa reconstruir a história da educação no trabalho e para o trabalho, que a gente precisa e a gente sempre se depara, né, com algumas dificuldades, que a gente precisa refletir sobre essas dificuldades. E que dificuldades seriam essas, né? Duas ordens de dificuldades ela fala. A primeira é a tradição historiográfica de pesquisa que sempre privilegiou a educação, não nos possibilitando avançar para outros espaços de educação profissional. E aí as pesquisas vão aparecer, né, sobre o ensino superior e o ensino médio, e muito pouco sobre o ensino profissional, pelo fato de que os historiadores da educação brasileira se preocuparam principalmente com o ensino das elites e do trabalho intelectual. Então eu queria fazer com vocês uma retrospectiva histórica dessa educação profissional, né, tentando, como a Manfredi propõe, uma linha do tempo para além dos espaços escolares. Então, a gente começa essa visitação no tempo, começando com a educação e o trabalho entre os povos nativos. Então, lá nos nossos slides, na nossa aula, a gente vai ver um pouco as características da educação e trabalho nesse período. Educação e trabalho entre os povos nativos. Nós podemos trazer em relação a essas práticas educativas na época da chegada dos portugueses,
que a prática do trabalho se fundia com as práticas cotidianas de socialização e de convivência. No interior das tribos, com os adultos, as práticas de aprendizagem, elas se davam através da observação, da participação nas atividades de pesca, de plantio, de colheita, de construção e de confecção de objetos. Depois, nós temos a educação e o trabalho no Brasil colônia, né? É a próxima etapa. Então, durante os 2 primeiros séculos de colonização, a base da economia era a agroindústria açucareira e eram utilizados, então, o trabalho escravo da população nativa de índios nos engenhos, né? E também prevaleciam as práticas informais de qualificação no trabalho e para o trabalho. Depois nós passamos para o ensino profissional no Império. Quais são os registros que a gente tem lá? A Manfredi vai dizer, né, e outros pesquisadores também, que a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 mudou um pouco o status do Brasil, que deixou de ser colônia para ser reino. Em função disso, muitas transformações ocorreram. A economia deixou de basear-se na agroindústria e se voltou para o sistema de troca. Nós tivemos então o papel da catequização dos jesuítas, que mantinham no Brasil 17 colégios e adotavam nessa época nas suas escolas a pedagogia e os currículos próprios. Nas residências dos jesuítas aconteciam então os primeiros núcleos de formação profissional, escolas, oficinas, formação de artesãos e demais ofícios. Depois, com a expulsão da Companhia de Jesus em 1759, o Estado foi obrigado então a montar um sistema de ensino próprio. E aí nós passamos, rapidamente, nós vamos ver tudo nos slides e com as nossas leituras complementares lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vamos rapidamente só elencar aqui as passagens então nessa historicidade que a gente vem caminhando. Depois, a educação profissional aparece durante a Primeira República. Esse período ele vai desde a proclamação da República até os anos 30. E aqui, nesse momento histórico, a educação profissional, então, ganha uma nova configuração. As poucas e acanhadas instituições dedicadas ao ensino de ofícios artesanais, de manufatura, eles dão lugares para redes de escolas. O Estado vai ampliando, então, e diversificando a educação profissionalizante. Segundo Luiz Antônio Cunha, na sua obra sobre ensino de ofícios artesanais e manufatureiros, após a proclamação da República, ele diz que foram os positivistas os primeiros a se posicionarem com relação à educação profissional. Lá em 1889, a escrita por 400 operários no Rio e a assinatura deles, né, de um memorial, onde esses trabalhadores eles manifestam algumas preocupações com manter o tempo livre para os aprendizes absorverem então a educação materna, né? Então aquela visão assim de que os estudantes de ofício que eles tivessem um tempo para também estarem próximo de outros aprendizados, né, da educação materna. O pagamento também por esses trabalhos aos aprendizes, eles entendiam e recomendavam que deveria ser somente o necessário para complementar a renda, para que os pais não tivessem então a tentação de enriquecer à custa dos filhos, não é? Essas medidas elas não foram adotadas pelo governo da época, mas elas serviram para a elaboração de um decreto mais tarde que limitava o emprego de estudantes, né, de menores de idade nas fábricas da capital. Esse autor que a gente conversou agora, o Cunha, ele também vai demonstrar na sua pesquisa, depois do livro, que é citado também por Manfredi, que apesar dos liberais e positivistas, eles discordavam dos católicos com relação à formação religiosa nas escolas e à formação das elites intelectuais e profissionais.
Mas, apesar dessa discordância, eles concordavam com relação à importância do ensino dos ofícios manuais como mecanismo, olhem só, como mecanismo de controle e disciplinamento dos setores populares. Então, isso é importante a gente prestar atenção, né, sobre os pesquisadores e educadores que nos falam sobre esses olhares já nesse período da história. A educação profissional no Estado Novo legitimou, então, a separação entre o trabalho manual do trabalho intelectual. E também esse momento tem como característica o papel central do Estado como agente do desenvolvimento econômico, um modelo de industrialização, não é? Então, nós passamos para a educação profissional de 1945 a 1990. A autora que nos subsidia, ela vai falar de tempos de redemocratização. O Estado continuou sendo o principal protagonista dos planos, projetos e programas de investimentos que alicerçaram o parque e o empresariado industrial. De 1940, vejam bem, a 1970, então, foram se configurando práticas dualistas de educação. De um lado, a educação generalista, né, naquela que os alunos tinham acesso a um conjunto básico de conhecimentos, que eram cada vez mais amplos, à medida que progrediam, e de outro lado, a educação profissional, na qual os alunos recebiam um conjunto de informações relevantes para o domínio do seu ofício, sem nenhum aprofundamento teórico, científico, humanístico, que desse condições de acessar outros domínios. Começam a surgir aqui as primeiras agências de educação profissional. Lembram, já ouviram falar sobre o Sistema S? O Senai foi o primeiro, então. A educação começa a se configurar num espaço econômico, não é? E nós temos aí a educação, logo após a educação profissional, a partir da LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 93/94 de 1996. A Lei de Diretrizes, né? A atual Lei de Diretrizes e Bases, segundo Favretto e Scalabrini, a partir dessa legislação, a educação profissional, então, ela recebe uma atenção especial dos governos e da sociedade, tanto no que se refere aos programas quanto à legislação. Em razão do quê? Em razão do impacto das novas formas de organização do processo produtivo, do emprego, de novas tecnologias, né, o que gerou aí mudanças no perfil dos profissionais. Um ano depois da promulgação da LDB, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por pressão das instituições que tinham interesse na oferta de cursos baratos e de curta duração, foi publicado o Decreto número 2.208 de 1997, quase 2 anos aí depois da promulgação da LDB. Reorganizou, então, esse decreto, a educação profissional. Conforme essa legislação, esse dispositivo, os objetivos da educação profissional eram promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, proporcionar também a formação de profissionais para atividades específicas no trabalho com escolaridade correspondente aos níveis médio e superior e de pós-graduação. Além disso, aperfeiçoar e atualizar tecnologicamente o trabalhador, preparar os jovens e adultos para a inserção bem-sucedida no mercado de trabalho. A educação profissional ganha aí uma disputa, uma reflexão, e temos o advento da educação profissional através do Decreto 5.154 de 2004. Nós vamos falar pormenorizadamente, nós vamos estar estudando na nossa aula dessa semana, através também dos nossos slides, das nossas leituras complementares. A educação profissional
através deste decreto, ele tem um outro lado aí que nos permite superar essa desarticulação que era muito condenada através do decreto anterior ao 5.154. Ele possibilitou, então, a superação legal da desarticulação entre o ensino médio e a educação profissional, realizada na década de 1990, sendo essa expressão do seu avanço. Por outro lado, também contemplava as pressões dos setores que eram mais conservadores, né, que disputavam espaço no sentido da manutenção de concepções e práticas decorrentes aí de medidas adotadas pelo governo anterior. Após essa rápida retrospectiva, que eu tenho certeza que os cursistas, que os nossos colegas aí que gostam de história conseguiram acompanhar, não é? A gente quer trazer também na aula de hoje, sem cansá-los, os pressupostos teórico-metodológicos da educação profissional. Eu agradeço muito a atenção e o carinho de vocês nessa aula. Peço que vocês estejam lá no ambiente virtual, consultando os materiais dessa semana e continuamos sintonizados, conectados através do nosso fórum de discussões. Essa semana nós não teremos atividade avaliada, mas eu gostaria que, à medida que vocês fossem trabalhando, né, e vendo essa nossa segunda aula, que vocês fossem fazendo algumas anotações com relação a essa proposta de linha do tempo para que a gente percorresse aí essa trajetória da educação profissional no Brasil. E trazendo os elementos também dos pressupostos da educação profissional e tecnológica. Muito obrigado, até a próxima semana.